Esta é uma obra de ficção. Nomes, personagens, instituições, lugares e ocorrências são criações da imaginação do autor ou são usados de maneira fantasiosa e não devem ser interpretados como reais. Quaisquer semelhanças com eventos reais ou fictícios, locais, organizações ou pessoas, vivas ou mortas, são totalmente coincidentes. O pano de fundo real é discutido na nota do autor no final do livro. Um poderoso império dominava antigamente a maior parte do mundo. Seus soberanos viviam em uma vasta cidadela, com vista para o mar, um enorme labirinto de corredores, algo nunca visto anteriormente. Eles eram artesãos habilidosos com ouro e marfim e toureiros destemidos. Mas então, por ter desafiado Poseidon, o deus dos mares, em um imenso dilúvio, a cidadela foi tragada pelas águas e seu povo nunca mais foi visto. O ancião arrastou os pés até uma parada e levantou a cabeça, tão atemorizado como da primeira vez em que parou diante do templo. Nada que se assemelhasse a isso havia sido construído na Atenas onde havia nascido. Muito acima dele, a entrada monumental parecia sustentar todo o peso dos céus, seus pilares colossais, lançando uma sombra iluminada pela lua, muito além dos limites do templo, na vastidão pouco luminosa do deserto. À frente, não muito distintas, apareciam fileiras de imensas colunas, elevando-se em antecâmaras em forma de cavernas, suas superfícies polidas cobertas com inscrições hieroglíficas e formas humanas muito grandes, visíveis apenas sob a luz de tochas crepitantes. A única pista do que havia do outro lado era uma brisa fria, sussurrante, que trazia consigo o odor bolorento de incenso, como se alguém tivesse acabado de abrir as portas de uma câmara funerária havia muito fechada. O ancião estremeceu sem querer, sua conduta filosófica dando lugar, momentaneamente, a um medo irracional do desconhecido, um temor do poder dos deuses que ele não podia aplacar e os quais não estavam interessados no bem-estar de seu povo. Aproxime-se, grego. As palavras assobiaram através das trevas enquanto o auxiliar acendia sua tocha em um dos fogos que havia na porta da entrada. A chama tremeluzente revelando o físico de alguém magro e gracioso, vestido apenas com uma tanga. À medida que se locomovia silenciosamente adiante, a chama flutuante era o único sinal de seu progresso. Como sempre, ele parou na entrada do santuário interior e esperou impacientemente pelo ancião, cuja forma encurvada seguia-o através da antecâmara. O auxiliar não sentia nada além de desprezo por esse heleno, esse grego, com sua cabeça calva e barba desgrenhada, com suas perguntas intermináveis, que o fazia esperar no templo, todas as noites, muito além do horário estabelecido. Ao escrever nos pergaminhos, o grego realizava um ato particularmente reservado para os sacerdotes. Agora, o desprezo do auxiliar tinha se transformado em aversão. Naquela mesma manhã, seu irmão Seth havia voltado de Náucrates, o ativo porto próximo ao local onde as águas barrentas da enchente do Nilo desembocam no grande mar do meio. Seth parecia abatido e desolado. Eles haviam confiado um lote de roupas, da loja de seu pai em Faium, a um mercador grego que agora alegava tê-lo perdido em um naufrágio. Os dois irmãos já estavam bastante desconfiados, achando que o grego, com astúcia, iria explorá-los em sua ignorância comercial. Nas circunstâncias atuais, seu presságio se transformara em ódio. Esta havia sido a última esperança de eles escaparem de uma vida de trabalho penoso no templo, condenados a uma existência pouco melhor do que a dos babuínos e gatos que espreitavam nos nichos escuros atrás das colunas. O auxiliar examinou maldosamente o ancião enquanto este se aproximava. Legislador, era como eles o chamavam. Eu lhe mostrarei, o auxiliar sussurrou para si mesmo, o que meus deuses pensam de suas leis, seu grego. A cena no santuário interior contrastava enormemente com o esplendor proibido da antecâmara. Milhares de pontos de luz, como pirilampos na noite, emergiam de lâmpadas cerâmicas de óleo ao redor de uma câmara escavada na rocha natural. Do teto pendiam elaborados incensários em bronze. Os finos vestígios de fumaça formavam uma camada de neblina por toda a sala. As paredes estavam cheias de vãos, como os nichos funerários de uma necrópole. Só que aqui eles não estavam preenchidos com cadáveres cobertos com mortalhas e urnas cinerárias, mas sim com jarras altas, abertas no topo, repletas de rolos de papiro. À medida que os dois homens desciam a escadaria, o cheiro desagradável de incenso se tornou mais forte,
e o silêncio foi quebrado por um murmúrio que ia ficando mais distinto a cada passo. Um pouco adiante, 2 pilares encimados com 2 águias serviam como batentes para as grandes portas de bronze que se abriam em direção a eles. Diante deles, a começar da entrada, havia fileiras ordenadas de homens, alguns sentados com as pernas cruzadas em esteiras de palha e vestindo apenas tangas, todos inclinados sobre escrivaninhas baixas. Alguns copiavam de rolos que ficavam ao seu lado, outros transcreviam ditados feitos por sacerdotes vestidos de preto, suas recitações baixas produzindo o canto suavemente, ondulante que tinham ouvido quando se aproximavam do local. Este era o scriptorium, a Câmara da Sabedoria, um vasto repositório de conhecimento escrito e memorizado que passava de um sacerdote a outro desde os primórdios da história, mesmo antes dos construtores das pirâmides. O auxiliar retirou-se para as sombras do poço da escadaria. Não lhe era permitido entrar na câmara, e agora começava a longa espera até que chegasse o momento de escoltar o grego para fora. Mas nessa noite, em vez de passar o tempo com um ressentimento mal-humorado, ele saboreou uma tremenda satisfação com a lembrança dos eventos planejados para a ocasião. Na ânsia de entrar, o ancião foi abrindo caminho entre as fileiras. Essa era a sua última noite no templo, sua última chance de penetrar no mistério que o obcecava desde sua visita anterior. Na manhã seguinte iria ter início o longo mês dedicado ao Festival de Thoth, quando todos os recém-chegados seriam impedidos de adentrar o templo. Ele sabia que um estrangeiro nunca mais conseguiria uma audiência com o sumo sacerdote. Em sua pressa, o grego tropeçou na sala, deixando cair seu rolo de pergaminho e canetas com um ruído que momentaneamente distraiu os escribas de seu trabalho. Ele resmungou aborrecido e relanceou o olhar em volta, desculpando-se antes de recolher seus pertences e dirigir-se com seu andar arrastado por entre os homens ali sentados, rumo a um anexo do outro lado da câmara. Esgueirou-se rapidamente por sob uma porta baixa e sentou-se em uma esteira de palha, sabendo tão só por causa de suas visitas anteriores que haveria uma outra pessoa sentada diante dele. Solon, o legislador, eu sou Amenhotep, o sumo sacerdote. A voz era apenas audível, pouco mais que um sussurro, e soava tão velha quanto os deuses. De novo ele falou: Você vem ao meu templo em Sais, e eu o recebo. Você procura conhecimento, e eu dou o que os deuses quiserem conceder. Terminadas as saudações formais, o grego rapidamente ajeitou seu manto branco sobre as pernas e preparou seu pergaminho. Da escuridão, Amenhotep inclinou-se para a frente, apenas o suficiente para que seu rosto pudesse ser percebido através de um oscilante feixe de luz. Solon o vira muitas vezes antes, mas essa visão ainda fazia sua alma estremecer. Ele parecia desincorporado, uma esfera luminosa suspensa na escuridão, como um espectro olhando de soslaio da beira do mundo subterrâneo. Era o rosto de um homem jovem suspenso no tempo, como que mumificado. A pele era esticada e translúcida, quase como um pergaminho, e os olhos, sem expressão, tinham o brilho opaco da cegueira. Amenhotep já era velho antes de Solon nascer. Dizia-se que tinha sido visitado por Homero, no tempo do bisavô de Solon, e que fora aquele a contar sobre o cerco de Troia, sobre Agamenon, Heitor e Helena, e sobre as viagens de Ulisses. Solon gostaria de indagar sobre estes e outros assuntos, mas ao fazer isso violaria sua promessa de não interrogar o velho sacerdote. Solon inclinou-se para a frente atentamente, determinado a nada deixar escapar nessa última visita. Por fim, Amenhotep falou outra vez, sua voz não mais do que uma exalação espectral. Legislador, diga-me a respeito do que falei ontem. Solon rapidamente desenrolou seu pergaminho, examinando as linhas escritas de maneira concentrada. Depois de um instante começou a ler, traduzindo o grego que estava em seu manuscrito para a linguagem egípcia que falavam agora. Um poderoso império dominava antigamente a maior parte do mundo. Ele perscrutou atentamente a escuridão. Seus soberanos viviam em uma vasta cidadela, com vista para o mar, um enorme labirinto de corredores, algo nunca visto antes. Eles eram artesãos habilidosos com ouro e marfim e toureiros destemidos. Mas então, por ter desafiado Poseidon, o deus dos mares, em um imenso dilúvio, a cidadela foi tragada pelas águas, seu povo nunca mais foi visto. Solon parou de ler e olhou cheio de expectativa. Foi aqui que o senhor parou. Depois do que pareceu um silêncio interminável,
O velho sacerdote falou de novo, seus lábios mal se movendo e a voz apenas um pouco mais alta que um murmúrio. Esta noite, legislador, lhe direi muitas coisas, mas primeiro vou falar desse mundo perdido, a cidade orgulhosa derrotada pelos deuses, essa cidade chamada Atlântida. Muitas horas depois, o grego deixou a caneta de lado, sua mão doendo de tanto escrever, e enrolou o pergaminho. Amenhotep havia terminado. Agora era a noite de lua cheia, o início do festival de Thoth, e os sacerdotes deviam preparar o templo antes que os suplicantes chegassem ao amanhecer. O que lhe contei, legislador, estava aqui, e em nenhum outro lugar, sussurrou Amenhotep, seu dedo encurvado batendo vagarosamente na própria cabeça. Por antigo decreto, nós que não podemos deixar esse templo, nós sumos sacerdotes, devemos conservar essa sabedoria como nosso tesouro. É somente por ordem do astrólogo, o vidente do templo, que você pode estar aqui, por uma vontade do divino Osíris. O velho sacerdote inclinou-se para a frente, com um vestígio de sorriso nos lábios. E legislador, lembre-se, eu não falo por enigmas, como seus oráculos gregos, mas pode haver enigmas naquilo que relato. Eu expresso uma verdade transmitida, não uma verdade inventada por mim. Agora vá. Enquanto o rosto cadavérico recuava para dentro da escuridão, Solon levantou-se vagarosamente, hesitando por um momento e olhando para trás uma última vez, antes de sair para o scriptorium, agora vazio, e encaminhar-se em direção à luz do archote na entrada. Um alvorecer estriado de rosa coloria o céu oriental, seu tênue brilho tingindo o luar que ainda dançava sobre as águas do Nilo. O velho grego estava sozinho, o auxiliar o deixara como de hábito fora do recinto do templo. Ele suspirou com satisfação enquanto passava pelas colunas do templo. A parte alta delas era em formato de folhas de palmeira e muito diferente das formas gregas simples, e lançou um último olhar para o lago sagrado, com seus obeliscos de falanges sinistras, esfinges com cabeças humanas e estátuas colossais de faraós. Ele estava contente de deixar tudo isso para trás e andava com prazer pelos caminhos poeirentos em direção à aldeia construída com tijolos de barro, onde temporariamente residia. Em suas mãos agarrava o pergaminho precioso e de seu ombro pendia uma sacola pesada contendo uma bolsa cheia de dinheiro. Na manhã seguinte, antes de partir, faria sua oferenda de ouro à deusa Nith, como havia prometido a Amenhotep, quando conversaram pela primeira vez. Ele ainda estava perdido em devaneios a respeito do que ouvira. Uma idade de ouro, uma era de esplendor que mesmo os faraós não poderiam ter imaginado. Uma raça que dominava a fundo todas as artes, em fogo, pedra e metal. E, no entanto, eram homens e não gigantes como os ciclopes que construíram as antigas muralhas da Acrópole. Haviam encontrado o fruto divino e o furtado. Sua cidadela resplandecia como o Monte Olimpo. Eles ousaram desafiar os deuses e os deuses os abateram. No entanto, eles não pereceram. Em seu devaneio, não percebeu duas formas escuras que saíram furtivamente de trás de uma parede quando ele estava entrando na aldeia. O golpe atingiu-o sem que ele se desse conta do que estava acontecendo. Quando caiu ao chão e a escuridão desceu sobre ele, percebeu vagamente mãos que lhe arrancavam a sacola dos ombros. Um dos vultos agarrou-lhe o pergaminho das mãos e rasgou-o em tiras, atirando os fragmentos para longe, o que os fez espalharem-se em um beco cheio de lixo. Os dois vultos desapareceram tão silenciosamente quanto chegaram, deixando o grego inconsciente e sangrando no meio da imundície. Quando voltou a si, ele não se lembrava daquela última noite no templo. Nos anos seguintes, raramente falava do tempo que passou em Sais e nunca mais escreveu. A sabedoria de Amenhotep nunca mais sairia do santuário do templo e parecia estar perdida para sempre quando os últimos sacerdotes morreram e o lodo do Nilo recobriu o templo e a chave para decifrar os mais profundos mistérios do passado.